Bom, então nós vamos fazer agora, como os colegas não entraram, já faz mais de 5 minutos que eu mandei o link, né? Nós vamos então fazer a sala de história. E aí, deixa eu só pegar meu livro que ficou aqui, pera só um pouquinho. Pessoal, deixa eu só falar um negócio. Na aula passada, eu mandei para vocês o slide, não, a imagem, o PDF com a atividade antes da gente completar. Eu vou salvar, salvei já, eu vou baixar em PDF de novo, mudar o arquivo, e vou mandar de novo, tá? Aquela parte que nós fizemos durante a aula online, ok? Então, quero que vocês peguem a apostila. Nós vamos falar sobre o Barroco Mineiro, né? Nós estávamos falando na aula passada sobre a mineração, né? Esse capítulo que nós estamos estudando, o Barroco vai ser uma expressão de arte, né, artística, que surgiu na época dessa mineração do Brasil. Então, nós vimos que os bandeirantes descobriram o ouro, né, no interior do Brasil e das terras, né, do Brasil, e aí eles adentraram, e aí muitas pessoas foram para aquelas regiões, e cidades foram fundadas naqueles lugares, que expandiam, então, o território brasileiro, né. E aí, o trabalho realizado nessas minas quem realizava esses trabalhos eram os negros africanos, tinha então setores que cuidavam, né, do trabalho que eles estavam fazendo, para não estarem contrabandeando o ouro, e o governo de Portugal também, fazendo uma revisão de tudo que a gente estudou esse capítulo, tá? E aí o governo de Portugal, ele cobrava impostos em cima desse ouro que era extraído das minas aqui do Brasil, né? E aí, que a gente viu até na aula passada, um dos impostos era o quinto, então, 20% do que era retirado das minas ia para Portugal. Tinha também o imposto das entradas, que quem entrasse e saísse daquela região das minas tinha que pagar, então, um imposto. Tinha o imposto da captação, que é quando alguém enviava o seu escravo para trabalhar nas minas, ele tinha que pagar também um imposto, né, para enviar esse trabalhador. E a derrama, que é quando a pessoa não pagava os impostos, ela tinha seus bens confiscados. Então, o governo podia tomar os bens dele para poder receber esse imposto que eles estavam devendo, né? Pode falar, Yuri. Tinha levantado a mão? Pode falar. O Pro é da apostila? Isso, tudo que a gente estudou na apostila. Estou fazendo uma revisão para vocês se situarem no que a gente vai entrar agora, tá bom? Mas qual então, na apostila, página 200 é na página 257, mas eu estou voltando lá atrás para relembrar o que a gente estudou. E aí, devido a esses altos impostos, a população brasileira, então, se revoltou, fugiu a palavra, se revoltou, e aí fizeram, então, alguns movimentos, organizaram alguns movimentos, né, para lutar contra alguns abusos da coroa portuguesa, e um deles foi conhecido como a Inconfidência Mineira, que eu falei para vocês, que foi na região de Minas, né, que estavam pela independência daquela região, e que eles queriam estabelecer também a república, né, na região de Minas. Ali. E a Conjuração Baiana também foi outra revolta que aconteceu lá na Bahia, em Salvador, só que eles lutavam por salários mais dignos, né, e a libertação dos escravos e proclamação da república. E em meio a tudo isso, né, surgiu também a primeira expressão artística brasileira, né? Essa expressão artística é o Barroco Mineiro, né? Ele tem origem barroco, ele tem origem europeia, então é uma expressão artística que veio da Europa, até porque os brasileiros que viviam aqui tinham contato com esses tipos de arte, né? Os portugueses traziam lá da Europa, e as outras pessoas, os outros migrantes que vieram também após. Mas nessa época ainda não tinha tanta gente assim. E aí, só que aqui no Brasil, essas coisas que vinham da Europa, essas estatuetas, as imagens, né? Muita coisa era relacionada à Igreja Católica. O que vinha de Portugal, o que vinha da Europa e ficava ali no litoral, era bem característico da Europa. Mas esses itens eles não chegavam até a região de Minas, por exemplo. E em Minas Gerais eles tinham muito ouro. Então eles começaram a produzir essas imagens, né? Os adornos das igrejas, tudo com esse ouro. Só que com uma diferença, que é aí que está o Barroco Mineiro. Por que é o Barroco Mineiro? Porque ele tinha a característica das pessoas que viviam aqui no Brasil. Então, se você observar lá na página 257, a gente pode ver que nós temos aqui uma escultura, né? Eles descobriram também materiais que substituíam, no caso da arte barroca, da expressão artística barroca, que vinha da Europa, eles utilizavam o mármore, né? Para esculpir as esculturas. E aqui no Brasil, lá eles encontraram a pedra sabão, que era uma pedra
fácil de manusear, né? Ela é maleável. Pessoal, sem brincar, tá? Na frente da câmera, que eu tô vendo tudo vocês, tá tudo sendo gravado. Então, qualquer um que assistiu o vídeo aqui, tá vendo vocês fazendo gracinha na frente da câmera. Inclusive a coordenação. E aí, eles foram descobrindo novos materiais para poder se expressar artisticamente, né? Então, vamos lá na página 257, que está dizendo então, que o barroco é considerada a primeira expressão artística genuinamente brasileira, que surgiu na Europa no final do século XVI, só que no Brasil foram desenvolvidas características próprias, né? Quais eram essas características? O uso de cores fortes, que eram as cores que eles gostavam aqui no Brasil, né? E a representação de anjos e santos em feições afro-brasileiras. Então, tinha as feições de pessoas negras, né? Da mistura de negros, mulatos, de caboclos. Então, tinham essa feição, porque a gente percebe, né, que o nariz é um pouco mais largo, tem uma expressão mais forte. E esse estilo ele se desenvolveu, então, lá em Minas Gerais, né, no período da mineração. Por isso que a gente está falando desse estilo artístico, porque ele nasceu na época da mineração. E muitas pessoas, então, enriqueciam, né? Quem enriqueceu, eles doavam o ouro, né? Doavam para as instituições religiosas. E aí, essas instituições contratavam, então, os artistas, né? Para poder decorar esses espaços religiosos, com a pedra sabão, com as pinturas e tal. Aqui nós temos uma igreja, daqui a pouco eu vou passar um vídeo para vocês sobre um pouco da história do Barroco Mineiro. E aí, aqui está falando um pouco do patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? É algo que faz parte da história, né? Da cultura do Brasil. Então, essas construções de Minas, elas contam a história do Brasil. Então, aqui no caso da página 258, vocês podem ver aqui essa primeira igreja, né? Aqui, vou colocar as duas, depois vocês só acompanhem aí no livro de vocês. Então, essa primeira é histórica da cidade de Diamantina. Ela foi reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco em 1999 e ela inclui diversas construções do período colonial. E a arquitetura dela, né, a forma como ela foi, o estilo arquitetônico dela foi influenciado pelo Barroco Mineiro. Só um pouquinho, tá, pessoal? Nessa segunda imagem aqui, está mostrando, então, a cidade de Ouro Preto, né? No caso, na cidade de Ouro Preto, a igreja São Francisco de Assis, que foi projetada pelo Aleijadinho, que foi um dos artistas que fez mais, assim, que mais se destacou no período barroco, né? E também, existem também outros no Brasil, né? Patrimônios históricos, que são conhecidos mundialmente, aqui no caso de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, o Centro Histórico de Goiás também, por causa das construções, né? Que também foi realizada a mineração nessa região. E aí, então, aqui está falando um pouco desse patrimônio histórico, conta um pouco da história do Brasil e foi tombado com patrimônio histórico. Então, essas construções foram tombadas como patrimônio histórico cultural. E aí, lá na página 260, está trazendo 3 manchetes, né? Então, com a página 260 aberta aí. E aí tem lá, Cláudio conta risco em 3 bens históricos de Minas Gerais. Trânsito intenso coloca em risco o patrimônio do Centro Histórico de Minas. E rompimento de barragens é também patrimônio histórico de Minas. E aí eu vou passar um vídeo antes, depois vocês vão responder essas 3 questões aqui. Um pouquinho, Matheus, pode falar. Professora, sua voz está robótica. Tá, robótica? Ah, eu tô vendo que tem um bate-papo aqui também, peraí. Acho que tá travando aqui. Ok. Bom, pessoal, melhorou agora? Aham. Tá. Então, eu vou passar um vídeo para vocês e... Deixa eu só... Acho que tá todo mundo desligado aqui, né? Vou passar um vídeo contando um pouco, então, dessa história do barroco, né? Que é uma expressão artística, daquela que surgiu na época da mineração, na região de Minas Gerais, ok?
gente. Surgido no século XVII, na Itália, o barroco foi mais que uma expressão artística. Tudo, arte, arquitetura, poesia, tudo isso viveu esse universo barroco, que tem como característica principal o rebuscamento, né? Tudo muito rebuscado, muito excessivo. Tanta opulência para reforçar o poder do Estado e da Igreja. Reforça esse poder do absolutismo quanto da Inquisição Católica. Por isso que a maior parte das igrejas, no período barroco, vão receber o douramento e a profusão de Itália. Fala, Yuri. Ô, Pro, tá travando o negócio. Não melhorou ainda? Que aqui começou travando, mas voltar, tá normal, tava passando normal. Tá travando Agora aí? tá normal agora. Solta de novo pra eu ver. Tá. Só o vídeo que Só o vídeo? Vamos ver se vai voltar aqui normal. Peraí. Exatamente para que você sinta-se pequeno diante do universo divino. Essas ideias conquistaram a Europa e foi a colonização portuguesa que trouxe o barroco para o Brasil. Ele chegou no litoral, né? Primeiro Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Esse barroco litorâneo, ele era quase que uma cópia fiel, né, do barroco desenvolvido em Portugal. A descoberta de ouro em Minas Gerais atraiu a atenção para o interior do estado, e onde havia riqueza, a arte florescia. Mas o barroco que chegou nessas terras ganhou características próprias. Em Minas Gerais não chegavam os mesmos materiais que chegavam no litoral. Então os artistas aqui tiveram que fazer pesquisa de pigmento para produção de cor, descobriram a pedra sabão como substituto ao mármore. Criatividade que produziu obras de arte inigualáveis. Mariana e Ouro Preto guardam joias do barroco. Quem anda pelas ladeiras da antiga Vila Rica se depara com casarios e igrejas monumentais, como a matriz de Nossa Senhora da Conceição. Elementos arquitetônicos, como colunas, altares e púlpitos, dão a ilusão de movimento. Os detalhes, como espirais, flores e anjos, são cobertos de ouro. Tá travando ainda? Eu não. Então fazer o seguinte, eu vou mandar no grupo. Ixi, peraí, deixa eu fechar aqui, tá bom. Vamos fazer essa atividade. Vamos fazer então essa atividade aqui. Letra A, B e C. Olha aí no chat. Tiago, fazendo atividade. Tiago, para de ficar mexendo na câmera. Terminou, Yuri? O que você colocou na A? Eu coloquei... Qual é o tema das manchetes? Isso. Coloquei assim, ó, o risco de destruição dos patrimônios
históricos de Minas Gerais. Isso mesmo, risco de destruição, exatamente. As ameaças, né, a preservação desses patrimônios. Pode falar, Matheus. Ô, Pro, Eu coloquei fala sobre algo que está acontecendo com os patrimônios históricos de MG. Isso, de Minas Gerais. Então, mas algo que está sofrendo ameaça da preservação, né? Os riscos que que esses patrimônios estão correndo. Pro. Você mandou isso daí no rap. Então, a gente agora já responde. Uhum. É que eu tenho certeza que teve uns que não fizeram. Joel, o que você colocou, Joel, na letra A? É que eu não fiz. Então faz agora, né? Eu tô procurando a página. Página 260. O que você pôs, Guilherme? Velasque. Meu som tá aberto, vou desativar. Tá, pode fechar. Eu pus. Eu acabei de apagar. Pro. Mas o que você tinha colocado? Eu vou por outro. Aí eu te mando no chat. Tá. O que você pôs, Thiago, na letra A? O tema da. Eu pus a destruição do patrimônio histórico em Minas Gerais. Patrimônio, tá? Só coloca patrimônio. Patrimônio histórico. É que eu falei errado, mas eu pus. Então tá bom. Ótimo. Muito boa a sua resposta. O que você pôs, Rafa? Eu pus patrimônio histórico. Então, mas o que está falando sobre o patrimônio histórico? Tem que colocar. Sobre a destruição Isso, está falando que tá do patrimônio histórico. Exatamente, né? Guilherme, fez essa? Eu vou desativar meu som. Tá, pode desativar. Risco de destruição do patrimônio histórico. Ok, então na letra B está pedindo para descrever também. E aí, no caso, tinha que olhar lá no texto, né? As características do estilo artístico presente nas construções religiosas das regiões de Minas, da região das Minas. Então, qual que eram esses detalhes? É que, na verdade, eu ia colocar esse vídeo para melhorar essa resposta aqui. Porque no vídeo eu estava falando um pouco sobre essas características desse estilo artístico, né? Fala, Yuri. Posso falar a minha? Pode sim. As construções do período colonial pintadas com diferentes cores e as ruas de pedra. E o quê? E as ruas de pedras. As ruas das cidades, né? Uhum. Sim. Coloquem também, acrescentem que ela era... Achou a página, Joel? Fez a primeira? O que você colocou? Destruição do patrimônio histórico. Isso. Ótimo. Vamos fazer a letra B agora, tá? Então, vamos lá. Essas características ela tinha muitos detalhes. Então, as características do estilo barroco excesso de detalhes, né? E ornamentos, e as esculturas eram em pedra-sabão. Porque aqui a gente está falando, na verdade, das construções religiosas. Porque o Yuri colocou um pouco a respeito das construções também, né? Que são as igrejas. Pode deixar isso aí, Yuri, não precisa pagar, tá? Só que as esculturas eram feitas em pedra-sabão. E por que era pedra-sabão? As esculturas que vinham da Europa, como eu disse no vídeo, elas eram feitas de mármore. Só que em Minas eles descobriram então alguns materiais que deveriam usar para fazer essas esculturas, e aí a pedra-sabão foi um tipo de pedra que eles conseguiam realizar, esculpir, né, com facilidade. Inclusive o Cristo Redentor, gente, ele é feito todo em pedra-sabão. Todo não sei como que é.
mas ele é esculpido em pedra-sabão, tá, Tiago? Prof, eu posso falar o que eu coloquei? Pode. As lindas pinturas, as esculturas e as esculturas eram feitas com pedra, sabão e etc. Isso. As tintas também, eles descobriram produtos para fazer, eles usavam cores fortes, né? E na letra C está perguntando como que a gente pode contribuir para a preservação das construções históricas. Como que a gente pode contribuir? Chegando lá, subindo, pulando em cima, pichando. A gente está contribuindo assim? Não, né, Guilherme? Pode falar, Yuri. Eu coloquei assim na C. Não pinchar, não pichar, não estragar, não pode modificar, fazer tudo para conservar os patrimônios como se fossem originais. Exatamente. Isso é uma coisa importante que o Yuri colocou. Não pode modificar. Você sabia que quando tem uma construção, principalmente, ela é tombada como patrimônio histórico, você não pode fazer nada nela sem a autorização da prefeitura. Vocês estão conseguindo me ouvir? Uhum. Só o Tiago que não está ouvindo? Vou falar um pouquinho mais devagar, então, tá, Tiago? Para você conseguir ouvir. Porque se for escrever, não dá, é muita coisa. Então, todo prédio que é tombado como patrimônio histórico, como que a gente preserva? Não danificando, delatando, né? Denunciando aqueles que estão depredando, pichando. Se você vê alguém pichando um patrimônio público, porque, na verdade, assim, até que não seja patrimônio histórico, denunciar, liga para a polícia. Lógico que você tem que também tomar toda a precaução. Você não vai chegar lá, eu vou ligar para a polícia. Aí a pessoa vai vir, esse tipo de pessoa que danifica um bem histórico, ele também não se importa com as pessoas, muitas vezes. Então, ele pode agredir você. Então, você tem que tomar também todo cuidado, fazer isso em segurança. Não vão chegar porque está vendo alguém pichando um muro, sair gritando que você vai ligar para a polícia, que ele pode vir atrás de você. Então, você está vendo ali, você se retira, né? Pede para um adulto, na verdade, fazer isso. Mas, assim, esse tipo de atitude que a gente tem que ter. Denunciar, né, as depredações, quando está atacando pedra, está quebrando, está pichando. Valorizar essas construções também, né, com visitas. Só um pouquinho, tá, Tiago? Vou terminar de explicar, daí eu te dou a oportunidade, você e o Rafa. E evitando também de danificar. Pode falar agora. Professor, a gente também pode contribuindo deixando limpo, né? Sim, valorizando, né? Quando você mantém um lugar limpo, na verdade isso aí é a obrigação de qualquer um em qualquer lugar, é questão de educação até, né? A gente manter um lugar limpo, a gente tem que, onde a gente chegou, a gente tem que deixar, de preferência, melhor do que quando a gente chegou. Fala, Rafa. Preservando e protegendo. Preservando e protegendo, exatamente. Essa preservação aí, como que você preserva? Não danificando, né? E essa proteção é denunciando, cuidando, valorizando, ok? Maria Eduarda, quer ter alguma dúvida, alguma coisa assim? Não? Ok. Então, gente, só para fechar, então, encerrar esse capítulo, né? Lá na página 261, nós temos, então, alguns acontecimentos, né? Relacionados com a mineração. Então, houve a descoberta do ouro. Com a descoberta, então, ocorreu a fundação de vilas e cidades e a ocupação do interior do território brasileiro.
As pessoas que trabalhavam nas minas eram os escravos africanos, eles tinham jornadas, e havia inúmeras situações de risco. Então, lembra que eles trabalhavam com condições precárias, né? Longas horas trabalhando, então era muito bem puxado o trabalho. Para evitar o contrabando também, né? Portugal começou a controlar essa extração do ouro de forma mais rígida, cobrando impostos, e você vai derrubar ela. E marcando, registrando todo o ouro que era retirado, então passava por um registro, recebia um selo, né? Só que essa cobrança de impostos gerou uma grande revolta na população, então eles começaram a lutar por independência, né? Porque Portugal, o rei ficava lá em Portugal, só recebendo, né, o dinheiro daquilo que o pessoal estava trabalhando, e o povo estava revoltado, eles queriam que alguém estivesse aqui governando por eles daqui, né? Governando pelo povo. E aí gerou grandes revoltas, nós vamos estudar mais ainda durante o decorrer desse ano. E uma das expressões artísticas, então, que ocorreu, né, que se destacou, que teve destaque nas construções das igrejas, nas obras de artes, no período da mineração, foi, então, o barroco mineiro, né? Que teve essa característica do barroco da Europa, mas com características afro-brasileiras, porque eles pegavam, esculpiam santos, né, e imagens com feições das pessoas que viviam, da população brasileira, né? Então é isso, essa aqui é a nossa revisão de hoje. Na próxima aula, provavelmente, nós iniciaremos um novo capítulo. E é só. Continuem a questão da atividade de português depois, tá? Eu vou enviar no grupo de novo, porque aqui eu enviei, eu falei no início da aula, mas tinha pouco aluno. Aqui eu enviei no comecinho, no final da aula de português, foi a que eu fiz antes de fazer a atividade de vocês. Então, a gente resolveu, para vocês terem um modelo, eu vou mandar de novo, né? Aquela parte dos primeiros verbos completados, né? Com a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação, para vocês seguirem como base de modelo. Mas eu acredito que todo mundo entendeu. Fala, Matheus. Professora, eu já terminei de copiar e fazer a atividade de português. Até o pretérito imperfeito? Ok. Fala, Tiago. Professor, eu gostei que não vai ter aula nem quinta nem sexta, que daí sexta eu vou ver com a minha avó se eu posso ir na chácara da minha tia, andar de cavalo. Legal. Muito bem, mas tem que terminar as atividades, hein, rapaz? Então, pessoal, eu vou mandar agora. Podem estar saindo da aula. É só sair, clica no meio da tela aí, vai aparecer a opção sair. E eu vou mandar e vocês vão continuar fazendo de português, ok? Quem não terminou ainda. Já estou mandando.